para bater um papo com você sobre o livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos estudando as perguntas desse livro e temos aqui o Wagner Floriano, nosso amigo aí de todas as horas, que nos ajuda com as respostas. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, e você, Elisângela, tudo bem? Tudo ótimo. Meus irmãos, desejo de paz e saúde e luz a todos nós, não é verdade? Isso mesmo. E nós estamos aí terminando o item lei, que é o item da terceira parte do livro, é a parte que trata de religião e aí do Velho Testamento. E a nossa primeira pergunta de hoje, Wagner, é a 272, que diz assim: qual é a significação da lei do talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade de redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Assunto diferente, complexo, não é? Nós precisamos, primeiro, para pontuarmos um pouco sobre a lei de Talião, voltarmos a 3.200, 3.300 anos atrás. Uma sociedade grotesca, uma sociedade brutalizada, e Moisés fez muitas leis em virtude deste povo muito violento e para conter este povo muito violento, não é? Então, algumas leis que nós lemos lá, elas realmente são inerentes àquele povo. Precisamos entender que era uma necessidade daquele momento, não é? A lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, seria como um sentimento absolutamente inequívoco hoje, ou totalmente deturpado hoje. Mas, infelizmente, Elisângela, nós precisamos entender que, passados 3.200 anos, nós estamos em meio a muitos espíritos que ainda pensam assim. Nós estamos em meio a muitas pessoas que ultrapassam em muito o limite da justiça ou da reeducação para alcançarmos os estágios da punição e, pior ainda, para alcançar o estágio da vingança. Então, quando o sentimento de vingança que o homem ainda guarda em relação ao outro que comete um delito é o mesmo sentimento ou a mesma lei de Talião de 3.200 anos atrás. Quer dizer, houve um processo, houve um progresso, aliás, intelectual grande, houve sim um progresso moral, uma organização da sociedade, mas o sentimento de vingança está muito próximo ainda, não é? Então a gente vê a lei de justiça de Moisés, a lei de amor de Jesus, o processo da reeducação, da reabilitação do ser. E nós vemos hoje a punição do homem, ou a justiça do homem, no campo da punição dos maus tratos, aquele que infringiu a lei, e muitas vezes no campo da vingança. Aí a situação fica complexa para nós, não é? É preciso repensar esses caminhos. É verdade. Bom, e agora na pergunta 273, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos mandamentos, esclarecer a dúvida, né? A pergunta diz assim: qual é verdadeiramente o segundo mandamento? E aí a pergunta traz as duas versões. Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus, e etc., segundo alguns textos, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica de Roma. Com certeza, inequivocamente, a primeira tradução é melhor. O segundo mandamento citado em primeiro lugar aí é melhor. O segundo foi uma adequação da igreja para, vamos dizer assim, para objetivar, para alcançar os seus propósitos lá. Agora, nós gostaríamos de sair desses dois textos e voltar a dois aspectos fundamentais, ou lembrar dois aspectos fundamentais. Primeiro aspecto: o farisaísmo na época de Jesus passava a noite inteira discutindo questões de dialética. O que significa uma palavra aqui ou uma palavra lá, o que é isso ou o que é aquilo, sem absolutamente conseguirem fruto nenhum daquilo. Eram absolutamente infrutíferas, discussões intermináveis, incansáveis, né? Aliás, altamente cansáveis, não é? Agora, vamos ao segundo aspecto que nós queríamos salientar. O Evangelho de Jesus é estritamente moral. O Evangelho de Jesus toca diretamente ao coração do ser humano. É este Evangelho, é nesse quesito que nós precisamos pegar. Então, vamos pegar o primeiro texto, não é? E vamos extrair o cunho moral desse texto e dali absorver o conhecimento. É isso que é importante para nós.
Ótimo. Então, voltando aqui ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento, primeira versão, né? Não farás imagens esculpidas das coisas que estão nos céus. Exatamente. E se nós avaliarmos isto, ou esta frase, ou esse mandamento, nós vamos perceber hoje que, infelizmente, igual dissemos antes, né? Que passados 3.000 e tantos anos depois, a gente ainda elege o dinheiro, o marido, a mulher, o amor, o filho, o pai, a casa, o carro. Nós colocamos tantas coisas, tantas imagens, tantas figuras na frente de Deus. E aí, quando nós pesquisamos o nosso psiquismo, nós vamos procurar Deus, procuramos. Puxa, ele está lá em quinto, em sexto, em último lugar, não é? E Jesus e Moisés, o segundo mandamento, diz que não devemos colocá-lo em segundo lugar, não fazer imagem esculpida de forma alguma do que é da sua figura. Certo. E a pergunta para a gente fechar o nosso estudo de hoje, a 274, qual a intenção de Moisés no Deuteronômio recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Ou seja, ele proibiu a comunicação. Não na época de Moisés existia um título, digamos assim, não é? Que era chamado de pitonisas. As pitonisas eram aquelas senhoras, aquelas mulheres, né? Principalmente mulheres na época, que conseguiam perceber os espíritos. Então elas falavam através dos espíritos. Só que isso estava tomando uma proporção muito ostensiva e estava virando um mercado, estava virando um processo delicado naquela época. Então Moisés, da mesma maneira lá da primeira pergunta, ele lidava com um povo turbulento e com muitas dificuldades morais, sociais, intelectuais. Então ele proibiu, mas proibiu no sentido de organizar aquele povo, não é? Hoje nós temos que o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, principalmente depois de 160 anos para cá, com o advento do Consolador prometido, da doutrina espírita, a gente percebe que cada dia, a cada momento está mais organizado, mais disciplinado, mais metodizado. Isso é muito bom, porque eleva muito o grau, a qualidade das mensagens que são recebidas. Ótimos esclarecimentos. Muito obrigada, viu, Wagner? Nós agradecemos a oportunidade, desejando e convidando os irmãos para nós continuarmos estudando. É isso mesmo, e para você que ficou conosco, nosso muito obrigado. Estaremos juntos aí em novos vídeos. Nós terminamos o item lei dessa terceira parte do livro Consolador e vamos no próximo vídeo começar um novo item que é profetas. Muito obrigada e até lá!